Saudações, seja muito bem-vindo ao canal Raiz Tech. Eu sou Fernando Piedade. Antes de tudo, queremos agradecer o feedback positivo sobre o canal e pelo conteúdo. A você que deixou o seu like, comentou, partilhou o vídeo e subscreveu ao canal. Muito obrigado pelos elogios, apesar que os nossos olhos se acaem, mas com certeza o nosso coração anseia. Recebemos algumas sugestões pelo vídeo anterior, todas elas foram muito apreciadas e levadas em conta. E para você que ainda não viu, recomendamos fortemente que o veja antes de continuar a ver esse vídeo, que deve estar a aparecer nesse exato momento nas recomendações. Das várias sugestões que recebemos, uma delas pesou sobre nós e é a seguinte: por que não adicionar recursos visuais na explicação sobre o processo de uma chamada numa rede de telefonia móvel? Excelente sugestão, por isso o vídeo de hoje tem ela como base, mas para além dos recursos visuais acrescentaremos informações, detalhes técnicos. Na verdade, faremos algo imersivo, inclusivo. Eu, você, todos nós, por algum momento, experimentaremos literalmente o processo de uma chamada, o flow de uma chamada numa rede de telefonia móvel. Provavelmente como nunca antes. Por favor, acompanhem o vídeo até o fim e todos teremos essa experiência. O uso de um headset ou um headphone é aconselhável e para melhor experiência, por que não recuarmos no tempo? Mas, como ocorre o processo de uma chamada do teu número ou número de A para um outro número ou número de B? Tanto o número de A bem como o número de B precisam estar em uma zona com cobertura. Então, por que não irmos agora mesmo em uma zona com cobertura? Não precisamos chegar tão perto, porque normalmente as células da BTS têm um raio de alcance de mais ou menos 35 km. Dentro da área de cobertura, podemos efetuar a nossa ligação. Mas, espere, antes de ligarmos, existem alguns aspectos que será bom compreendermos. O número de A ou o número de B, na prática, é um aparelho telefônico mais o SIM card, normalmente é adquirido numa operadora. Ambos formam o Mobile Station e eles possuem dados relevantes. Por exemplo, o aparelho, o User Equipment, possui um e-mail, um identificador único internacional de 15 dígitos. Já o SIM card, o cartão SIM, mesmo não parecendo, carrega consigo muitos dados como de autenticação, localização temporária, dados para criptografia de dados, até mesmo dado dos clientes. Mas destacaremos o IMEI, que é o número que identifica o cliente no mundo todo, também é único. O TIMEI, que é a localização temporária, e o MSDN, que é o número de serviço, o número que nós normalmente utilizamos quando queremos ligar para alguém. Esses dados são relevantes
que todos os eventos de chamadas numa rede de telefonia móvel com a tecnologia 2G ou 3G são indispensáveis. Adicionalmente, uma outra informação importante é que os nossos aparelhos estão equipados com uma antena que nos permitem negociar frequências tempo com a antena das redes móveis. Sempre com o aparelho ligado, ocorre automaticamente ou manual esse processo de negociação de frequências tempo. Nesta negociação são usadas informações do SIM card para autenticação e identificação na rede. E o estado dessa negociação é visível através desse ícone que todos ou quase todos os aparelhos possuem, o famoso sinal de rede que varia de acordo com a cobertura. Por menos indica pouca cobertura da antena da rede móvel e o inverso é correto. Podemos agora seguir para a nossa chamada. Olha, o número de A está a digitar o número de B, o MXDN, e pressionou a opção ligar. Assim começa o processo de chamada. Mas por que não vermos esse processo literalmente? Aqui podemos ver o número de A próximo de uma antena, uma BTS. Ao logo discado o número de B via a interface aérea, sim, através do ar, aquele que todos nós conhecemos e nunca vimos, é usado como a camada física para garantir conectividade entre o telemóvel e a BTS ou a antena. E nela é enviado ou transportado o evento de chamada. A BTS, a antena, não processa e nem entende esse evento. Então reenvia para o seu controlador que varia de tecnologia. No nosso caso, assumimos que é uma rede móvel com a tecnologia 2G ou 3G, porque basicamente com essas tecnologias conseguimos fazer tráfego de voos normalmente. Assim, neste caso o controlador é conhecido como BSC. O BSC, controlador da BTS, já percebe mais ou menos o evento de chamada. Na verdade, esse evento de chamada, numa primeira fase, há várias mensagens de sinalização e acaba por terminar com a criação de um canal específico para transportar a nossa voz. A primeira mensagem do evento de chamada é conhecido como sendo Channel Request. Em português pode ser pedido ou preciso de um canal. Esse pedido, Channel Request, basicamente informa a rede móvel o que se pretende fazer ou para que fim utilizará o canal. No nosso caso, para informar a rede que o motivo do Channel Request é para fazer uma chamada, o Channel Request, que é uma mensagem de 8 bits, é preenchido pelo valor em hexadecimal 111. Dessa forma, a rede móvel passa a perceber que o número de A pretende utilizar um canal para a chamada. Então, logo a BSC receber esse pedido, elas estão programadas a reenviarem para a central móvel. O evento de chamada percorre a rede de transmissão até chegar numa das central móveis. Na verdade, a central móvel recebe o nome técnico de MSC. No vídeo anterior acreditamos que ainda nos lembramos, a central móvel, a MSC, trabalha com alguns sistemas auxiliares. O trabalho da central é que nem o coração, receber o sangue e reenviar aos outros órgãos do corpo. Similarmente, a MSC recebe os eventos e foca-se em dar o devido tratamento, mutar, reenviar, garantir conectividade entre os pontos envolvidos, que no nosso caso é o número de A e o número de B. Por isso, ela precisa de ser auxiliada por outros sistemas. A MSC, quando recebe um evento de chamada ou as informações que venham com o evento, reenvia dados específicos para os sistemas auxiliares e aguarda a resposta antes de decidir se continua ou não com o evento de chamada. Primeiro, a MSC envia o IMEI do número de A para um sistema que permite verificar se o número é válido ou não e se pode realizar chamadas. Esse processo é conhecido como autenticação do cliente, com realça o uso de dois algoritmos, o A3 e o A8. Segundo, e é algo opcional,
A central móvel, a AMC, envia o e-mail do aparelho para um outro sistema a validar a legalidade do aparelho. Tem um aparelho suspeito ou roubado. Terceiro, a central móvel envia informações do número de IA a um outro sistema que verificará se ele possui saldo ou pretexto suficiente para fazer eventos de chamada. E nessa comunicação entre a AMC e os sistemas auxiliares, nem sempre a ordem é essa que apresentamos aqui, pois pode variar de rede para rede. Se as respostas dos sistemas auxiliares forem favoráveis, a central móvel responde favoravelmente ao evento de chamada do número de IA, dando início à criação de um novo canal de tráfego entre a AMC até o número de IA. Isso porque, antes desse canal ser criado, toda a interação foi via sinalização. De forma paralela, a AMC consulta novamente os sistemas auxiliares sobre o número de B, começando um outro processo de verificações. Se o número de B é válido, está correto, se está ligado, e se tudo estiver ok, a AMC questiona a localização do número de B. E, em linhas gerais, sobre a localização, nas redes móveis o número de B pode estar nas seguintes situações. Ser da mesma rede que o número de IA e estar localizado no mesmo país ou na mesma zona de cobertura da rede móvel do número de IA. Neste caso, a central móvel, a AMC, com base na localização, a BTS em que se encontra o número de B, criará os canais de sinalização e de tráfego até o número de B e juntará os canais que já existem com o número de IA e envia o toque de chamada. Como eles já se encontram conectados, o número de A e o número de B, ambos ouvem o toque de chamada. Um outro caso, o número de B pode ser de uma rede telefônica diferente, mas possuir ligação com a rede número de A. Neste caso, a central móvel de A informará a central móvel de B que existe um pedido de chamada do meu cliente número de A para este teu cliente número de B. Faz o que tens a fazer e aguarda o teu retorno. Assim que a central móvel de B encontrar o número de B, informará a central móvel do número de A e os canais ponto a ponto são criados. Como eles passam a estar conectados, ambos ouvem o toque de chamada. Uma outra opção ou outra situação é que o número de B também pode ser um número internacional e estar localizado em um outro país. Neste caso, a AMC, o número de A, recorre às ligações com os agregadores internacionais, os famosos carrier, informará que existe um pedido de chamada do meu cliente, número de A, para este número de B, faz o que tens a fazer e aguarda o teu retorno. O agregador irá ter o trabalho de localizar o número de B, enviando o pedido para o país específico em que o número de B pertence, que no nosso caso é algures desse local, e questionará a AMC, a rede do número de B, que irá encontrar em que BTS se encontra o número de B. De seguida, o canal de voz é criado entre o número de A e o número de B e acabam ouvindo o toque de chamada. Existem outros casos possíveis sobre a localização do número de B e caso esteja interessado, deixa-nos saber nos comentários. Se o número de B, nesse processo, atender o pedido ou atender a chamada, eles podem literalmente falarem um com o outro. Alô? Alô? Sim, consegue me ouvir? Sim. Daqui é o número de A. Sim, daqui é o número de B. Ah, brincadeira, isso é só um teste. Fim da chamada. Literalmente é assim que ocorrem as chamadas. Por favor, comente o que achou do vídeo, da simulação e deixe o seu like, partilhe, subscreva-se ou inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e não perca os próximos vídeos. Até já, até breve, estamos juntos!